Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de janeiro. Ministro Ricardo Lewandowski determina que estados e o Distrito Federal informem se tem seringas e agulhas suficientes para vacinação contra a Covid-19. Os dados devem ser apresentados ao Supremo em até 5 dias. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Tribunal Regional Federal da Terceira Região nega recurso e mantém realização das provas do Enem. Conselho Nacional de Justiça determina que Tribunal de Pernambuco realize audiências de custódia por videoconferência. Nos últimos 10 meses, Central do Cidadão do STF realiza mais de 37 mil atendimentos de forma remota. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que os estados e o Distrito Federal informem no prazo de até 5 dias qual é a quantidade de agulhas e seringas que possuem em seus estoques, detalhando o número daquelas que estão destinadas à vacinação contra a Covid-19. Em documento encaminhado ao Supremo, o Ministério da Saúde informou que 7 estados não teriam seringas suficientes para a primeira fase de imunização contra a doença. O documento do Ministério da Saúde é uma resposta ao despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Na semana passada, o ministro determinou que o governo comprovasse o estoque de seringas e agulhas da União e dos estados para realizar a vacinação contra a Covid-19 e informasse se a quantidade necessária para, ao menos, vacinar os 4 grupos prioritários, conforme detalhado no Plano Nacional de Vacinação. O ministro determinou ainda que, caso não haja estoques suficientes, o Ministério apresente em 48 horas o planejamento de novas aquisições de agulhas e seringas para o cumprimento das primeiras fases. No ofício, o ministro Eduardo Pazuello ressaltou que a compra de insumos é feita geralmente pelos estados e municípios e que o governo federal disponibiliza a vacina e, portanto, não há o estoque do Ministério da Saúde. Ele disse ainda que pediu informações aos estados. E os governos do Amapá, Bahia, Piauí e Pará, além de São Paulo, não responderam ao pedido do Ministério da Saúde. Segundo o Ministério, de acordo com as informações fornecidas pelas secretarias estaduais, estima-se que há nos estados mais de 52 milhões de seringas e agulhas, enquanto a estratégia montada prevê o consumo de 30 milhões de doses para o esquema vacinal completo, 2 doses. A nota informa que 7 estados, Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não teriam estoque suficiente para suprir a demanda inicial, caso houvesse disponibilidade imediata das 30 milhões de doses. Mais que a previsão é de que neste mês cheguem apenas 10 milhões e 700 mil doses e mais 9 milhões e 300 mil doses em fevereiro. O Ministério acrescenta que requisitou 31 milhões e 500 mil seringas e agulhas ainda para este mês. E conclui com a afirmação de que todas as medidas possíveis e necessárias para a aquisição dos insumos estão sendo tomadas para possibilitar a realização da campanha de vacinação. Ainda relacionado à pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou um recurso da Defensoria Pública da União e manteve as datas das provas do Enem. O primeiro dia de exame, próximo domingo. No Amazonas, a prova está suspensa por decisão da Justiça Federal. Sobre isso, a gente conversa agora com a repórter Marta Ferreira. Oi, Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Defensoria Pública da União recorreu depois que a Justiça Federal em São Paulo negou o pedido de adiamento no início da semana. O argumento da Defensoria Pública é de que as provas vão ocorrer em pleno pico de um novo contágio, o que aumentaria o risco de contaminação entre os quase 6 milhões de candidatos, e isso sem falar nos colaboradores envolvidos no exame. Ao negar o pedido, o desembargador Antônio Carlos Cedelho afirmou que essas datas foram discutidas com estados e municípios, inclusive com a participação de alunos, e que não foi uma decisão isolada do Ministério da Educação. Afirmou ainda que estão sendo tomadas medidas sanitárias para evitar o risco de contágio e comparou o Enem às eleições
em termos de interesse público. Só lembrando que no Amazonas, a Justiça Federal já havia suspendido as provas por lá por causa da declaração de estado de calamidade pública no estado, que sofre inclusive com a falta de oxigênio. Só lembrando que lá são quase 219 mil casos da doença e quase 5.900 mortes. Só que a AGU, hoje à tarde, recorreu dessa decisão. William. Obrigado, Marta. E o Ministério Público Federal pediu que o INEP, o Ministério da Educação e a Vigilância Sanitária apresentem em 24 horas esclarecimentos sobre a realização do Enem no Distrito Federal. O MP pede que seja avaliado o adiamento das provas diante da alta expressiva de infecções pelo novo coronavírus na capital federal. O plenário do Supremo modulou os efeitos de decisão que envolve ações de candidatos sobre critérios de concursos. A consultora jurídica Gisele Reis explica isso para a gente. No julgamento de um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é a Justiça Federal ou Estadual que deve processar e julgar as ações ajuizadas por candidatos e empregados públicos com o objetivo de discutir critérios para a seleção e a admissão a empresas públicas. Alguns casos estavam sendo analisados também pela Justiça Trabalhista e era bem comum decisões divergentes nos diversos ramos do Poder Judiciário, o que gerava uma grave insegurança jurídica. Na análise do recurso, a maioria dos ministros entendeu que as demandas, por serem anteriores à relação de emprego, não poderiam ser julgadas pela Justiça do Trabalho, já que as controvérsias nessa fase anterior à relação do trabalho envolvem direito público e não são resolvidas com a CLT. Em recente análise, o plenário virtual do STF voltou a analisar esse caso para definir o alcance, a partir de quando essa decisão do STF deveria ser aplicada e como ficariam as decisões anteriores. E para resolver essa questão, os ministros, por maioria, definiram que os processos já decididos pela Justiça do Trabalho antes de 6 de junho de 2018 devem permanecer na Justiça Especializada até a análise de todos os recursos e o cumprimento dessas decisões. O objetivo dessa decisão foi resguardar os atos que vinham sendo praticados pela Justiça Trabalhista durante os anos. Já em relação aos demais processos que não se encaixarem nessa data, eles serão analisados pela Justiça Comum. O presidente do STF manteve decisão no Tribunal de Justiça do Ceará que determinou o desconto de 14% a título de contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado. O ministro Luiz Fux rejeitou 2 ações do Estado do Ceará pedindo que o desconto fosse reduzido para 9,5%. O governo alegava que a decisão da Corte Estadual causaria grave violação à ordem e à economia pública, considerando que o aumento da contribuição de aposentados e pensionistas não é suficiente para acabar com o déficit do sistema previdenciário estadual. Porém, o ministro Luiz Fux entendeu que isso não ficou comprovado e que a decisão de manter a ordem do Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o assunto. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, entrou com uma ação no Supremo contra a norma de Santa Catarina que dispensa ou simplifica o licenciamento ambiental de parte das atividades de mineração no Estado. Pelo Código Estadual do Meio Ambiente do Estado, estão dispensadas de licença ambiental as atividades de lavra a céu aberto por escavação de cascalheiras com produção anual inferior a 12 mil metros cúbicos. A norma também simplifica o processo de licenciamento para a produção de até 24 mil metros cúbicos, desde que não tenha finalidade comercial, e fixa prazo de 90 dias a partir do encerramento da atividade de mineração para a apresentação de projeto de recuperação ambiental. Para a PGR, estados e municípios podem regular somente atividades de pequeno potencial de impacto ambiental, o que não é o caso da mineração. Ao pedir a concessão de medida liminar para suspender a eficácia dos dispositivos atacados, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aponta risco de danos irreparáveis ao meio ambiente. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra a exclusão da sociedade civil do CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O CONAD é um órgão superior do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. Ele foi criado em 2006 e regulamentado no mesmo ano. O texto previa a participação expressiva de instituições ou entidades nacionais da sociedade civil no Conselho.
Mas, em 2019, um novo decreto retirou a sociedade civil da composição do CONAD. A OAB questiona essa mudança. Alega que as normas revogadas garantiam a presença de profissionais de diversas categorias que contribuíam para o debate e o desenvolvimento de políticas públicas sobre drogas. Para a ordem, a mudança gera retrocesso democrático e viola direitos fundamentais, como o princípio da separação dos poderes. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. E vez a seguir, Conselho Nacional de Justiça determina que Tribunal de Pernambuco realize audiências de custódia por videoconferência. Voltamos já. Podemos dizer que temos uma Constituição adequada à era digital? Sim, a Constituição já prevê direito à intimidade, direito à privacidade, liberdade de expressão vedado o anonimato, prevê liberdade à ordem econômica, ou seja, é uma Constituição preparada para a era digital. O Conselho Nacional de Justiça determinou que o Tribunal de Pernambuco retome a realização das audiências de custódia em até 10 dias. Se o agravamento da pandemia não permitir que elas sejam presenciais, as audiências deverão ser feitas necessariamente por videoconferência. As audiências haviam sido suspensas em março do ano passado por causa da Covid-19. Um advogado então recorreu ao CNJ, alegando que o TJ de Pernambuco não havia retomado as audiências de custódia, apesar de já fazer audiências de instrução e julgamento por videoconferência. Em seu posicionamento no processo, o tribunal defende que a Covid-19 é motivação idônea para a não realização das audiências de custódia. O pedido foi analisado pelo conselheiro do CNJ, Rubens Canuto. Ele destacou que a orientação do CNJ é de que, não sendo possível a realização da audiência de custódia de forma presencial em 24 horas, por causa do risco de contaminação, elas devem ser realizadas necessariamente por videoconferência. Para ele, é dever dos tribunais adotar com prioridade todas as medidas necessárias ao restabelecimento das audiências de custódia com a maior brevidade possível, principalmente no caso da Justiça de Pernambuco, que tem a estrutura necessária para isso. O Ministério Público Federal abriu procedimento para acompanhar os impactos causados pela saída da Ford do Brasil. O procedimento administrativo para acompanhar os impactos socioeconômicos e concorrenciais do fechamento de fábrica de automóveis no país foi instaurado pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. A medida foi tomada depois do anúncio feito pela Ford na última segunda-feira de encerramento da produção de veículos em suas fábricas no Brasil, nos municípios de Camaçari, na Bahia, Taubaté, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará. Na avaliação do subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos, o fim das atividades pode gerar prejuízos ao setor industrial, com impactos capazes de provocar a redução dos níveis de renda e emprego nacionais, afetando negativamente a economia. 2 ex-soldados, 2 médicos e 1 advogado foram condenados por estelionato na Justiça Militar da União. De acordo com as investigações, eles participaram durante 10 anos de um esquema para garantir de forma fraudulenta reforma militares e concessão de benefícios. O esquema funcionava da seguinte forma: de 2006 a 2016, os ex-militares iam até os profissionais de saúde para consultas, onde conseguiam laudos que comprovavam a doença e a incapacidade para o trabalho. Com o documento, o advogado entrava com ação judicial, pedia reforma remunerada em grau de hierarquia superior ao qual o militar ocupava e também auxílio invalidez. Em 2017, o Ministério Público denunciou 8 pessoas. 3 foram absolvidas. Os demais foram levados a julgamento, porque as investigações não deixaram dúvidas da participação deles no esquema. Diligências mostraram que, por exemplo, o ex-militar que alegava ter problemas ortopédicos e que precisava de ajuda para se locomover tinha uma vida ativa e cheia de atividades que, se realmente estivesse doente, não poderia praticá-las. De acordo com o Ministério Público, ele dançava,
e praticava jiu-jitsu. O outro, que apresentou diagnóstico de problemas psiquiátricos e relatou ser vítima de insônia e de alucinações, foi flagrado durante as investigações em um passeio de carro em família, no qual ele mesmo conduzia o veículo durante todo o tempo. A sentença da condenação é da primeira auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os 2 ex-soldados receberam penas que variam de 2 a 3 anos de reclusão. Os 2 médicos, de 2 anos. E para o advogado, um tempo maior a ser cumprido, 7 anos de reclusão, por ter sido considerado o articulador do grupo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça manteve presa a advogada suspeita de venda de transferência de detentos em presídios mineiros. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, indeferiu liminarmente habeas corpus que buscava conseguir prisão domiciliar para uma advogada presa preventivamente, denunciada por integrar esquema de recebimento de vantagens econômicas indevidas em troca de transferência de detentos para outras celas, outros pavilhões e unidades no sistema prisional mineiro. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, entre 2017 e 2020, o grupo criminoso teria praticado os delitos de extorsão, corrupção ativa e corrupção passiva ao cobrar pela facilitação de transferência de detentos no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, e na Penitenciária José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, ambos em Minas Gerais. O suposto esquema era intermediado por advogados e servidores públicos que teriam recebido vantagem indevida para providenciar as remoções de presos para as unidades com melhores condições para a continuidade das atividades criminosas. No STJ, a defesa argumentou que a advogada permanece encarcerada em uma penitenciária com déficit de vagas, onde foram registrados casos do novo coronavírus, e que ela pertence ao grupo de risco para a doença em razão de distúrbio metabólico. Ao analisar o habeas corpus, o ministro Humberto Martins afirmou que a matéria não pode ser examinada pela Corte Superior sob pena de indevida supressão de instância, pois o julgamento de mérito do habeas corpus no tribunal de origem ainda não ocorreu. Ao indeferir o pedido, o presidente do STJ ressaltou não ter verificado ilegalidade no caso, capaz de autorizar superação desse entendimento. A atuação da Advocacia Geral da União garantiu a recuperação de quase 12 milhões em compensação financeira pela exploração de recursos minerais. A AGU deu início a 2 execuções fiscais cobrando a compensação financeira pela exploração de recursos minerais de 2 empresas de Santa Catarina, quase 12 milhões de reais. A CFEM é o pagamento ao proprietário do recurso mineral pelo seu aproveitamento econômico e está previsto na Constituição Federal. As empresas devedoras são uma do ramo da extração e beneficiamento de carvão e a outra de recursos hídricos. A ANM, Agência Nacional de Mineração, chegou a notificar as empresas, mas a dívida não foi paga no prazo. Foi então que a AGU teve que fazer a cobrança na Justiça. Uma das empresas chegou a alegar prescrição do prazo para cobrar a dívida, mas a 9ª Vara Federal de Florianópolis não acatou o pedido. Alegou que o STF já tinha jurisprudência confirmando a natureza jurídica de receita patrimonial e que a cobrança não se sujeita ao Código Civil Tributário. De fato, a cobrança estava sendo efetuada dentro do prazo legal, pois os créditos referentes à compensação financeira pela exploração de recursos minerais possuem natureza de receita patrimonial e, por isso, se sujeitam à legislação específica, no caso, a Lei 10.852 de 2004, que prevê um prazo decadencial de 10 anos e um prazo prescricional de 5 anos. Uma das empresas, que devia cerca de 9 milhões de reais, parcelou a dívida e a outra pagou integralmente os débitos, mais de 2 milhões de reais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou sentença que deu à administração federal o prazo de 10 dias para decidir de forma conclusiva sobre solicitação de registro sindical. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reafirmou o entendimento que a administração precisa analisar os pedidos feitos pelos interessados no prazo estabelecido em lei,
não sendo permitido adiar a apreciação dos requerimentos indefinidamente e sem justificativa plausível, sob pena de violação dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme previsto na Lei 9.784 de 99 e na própria Constituição. No caso, o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Pará solicitou o registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego e a análise do pedido estava pendente há mais de 2 anos. Agora, com o posicionamento da Justiça, o secretário das Relações de Trabalho do então Ministério tem até 10 dias para decidir de forma conclusiva sobre a solicitação do sindicato. Hoje é o último dia para justificar a ausência no primeiro turno das eleições municipais de 2020. A única exceção é para eleitores de Macapá que votaram depois por causa do apagão. Para eles, a data limite é até o dia 5 de fevereiro. A justificativa ainda pode ser feita pelo aplicativo e-Título e pelo sistema Justifica. Quem perder o prazo vai ter que pagar multa para regularizar a situação. Até lá, fica impedido, por exemplo, de tirar ou renovar passaporte e receber salário em emprego público. Mesmo com o atendimento presencial suspenso desde março do ano passado por causa da pandemia do coronavírus, a Central do Cidadão se consolida como principal meio de comunicação entre a Suprema Corte, advogados e a sociedade. Nos últimos 10 meses, mais de 37 mil atendimentos foram realizados de forma remota. O canal de comunicação do Supremo Tribunal Federal foi criado em 2008. E neste período de distanciamento social, intensificou o atendimento à população. O senhor já tentou realizar o procedimento por outros navegadores e mesmo assim não consegue fazer o credenciamento? Os 18 profissionais do setor responderam mais de 8 mil formulários eletrônicos, encaminhados por cidadãos entre março e dezembro do ano passado. Neste período, 850 pessoas entraram com pedido via Lei de Acesso à Informação para obter mais dados sobre o judiciário. Além disso, cerca de 23 mil ligações telefônicas foram atendidas e outros 5.500 e-mails respondidos. A maior parte das demandas vem de cidadãos comuns que querem saber como está o andamento dos processos. Existe um terceiro formulário onde também o cidadão e especialmente o público de advogados pode buscar informações relacionadas aos processos em trâmite no tribunal, bem como procedimentos judiciais e serviços do tribunal, como, por exemplo, peticionamento eletrônico e a forma de funcionamento do tribunal. Para agilizar o trabalho da Central do Cidadão neste período de crise, a Suprema Corte investiu na modernização dos formulários eletrônicos, tornando o sistema mais intuitivo e fácil, o que simplifica a experiência de quem precisa da informação. Essas medidas atendem ao Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. A Lei Federal de 2017 determina uma série de medidas para assegurar a transparência e o acesso das pessoas aos serviços e à administração pública. As manifestações apresentadas pelos cidadãos a partir dos nossos formulários eletrônicos são de extrema importância para a administração do tribunal, porque a partir delas nós temos condições não só de falar com um cidadão, e tratar diretamente com ele, que é o ponto mais importante e essencial para a gente, mas também oportunidade de aprimorar os nossos serviços administrativos, fomentar a transparência do tribunal, porque a partir das dúvidas que aparecem, nós vamos constantemente aperfeiçoando o nosso site e aprimorando os serviços que são prestados aos cidadãos. A Central do Cidadão ainda é responsável por receber e distribuir todas as correspondências que chegam à mais alta corte do país, bem como pelo envio dessas respostas. Está presente com a gente Mariana Xavier, com a pauta do dia. Boa noite, Mariana. Boa noite, William. Tudo bem? Tudo bom. O tema de hoje? O tema de hoje é complicado, viu? A situação lá no norte do país não anda nada bem. Em Manaus, o oxigênio acabou. Então, vários pacientes estão precisando ser transferidos às pressas, muita gente morrendo. A gente vai saber um pouquinho dessa situação com uma pessoa que mora lá e também sobre os aspectos jurídicos, do que essas famílias podem fazer e qual que é a responsabilização do Estado nesse caso. O caos de volta à capital do Amazonas. Exato. Um lugar tão bonito, com pessoas tão legais, infelizmente tendo que viver esse esquema caótico na saúde, né? Uma pena. Bom, a gente se encontra amanhã às 18h30. Até lá, bom trabalho, Mari. Obrigada.
Constituição Federal está no topo do nosso ordenamento jurídico, justamente por funcionar como norma orientadora da nossa sociedade. Assim, todas as outras regras devem estar em conformidade com os preceitos constitucionais. E isso nos dá a segurança de que as normas e princípios dispostos na Constituição devem ser respeitados. O Jornal da Justiça está de volta e só uma correção, o número aqui da Central do Cidadão é 3217 3000, 3217 3000. Vamos seguir então com a pauta do dia. A gente fala hoje então do tema mais buscado no Google. Vamos então saber como é que aconteceu aí, né? Por que esse tema ocupou mais de 5.000 pesquisas no Google? O assunto é Manaus. A situação por lá, gente, está bem caótica, viu? Olha, a gente tem aqui mais de 50.000 pesquisas, tá? O que aconteceu? O oxigênio lá da cidade acabou e há relatos de que uma ala inteira de pacientes chegou a morrer porque não tinha como respirar mesmo. Então, o sistema de saúde vive um novo colapso em meio ao aumento de casos de coronavírus. Na quarta-feira de madrugada, a cidade recebeu 6 cilindros de oxigênio hospitalar. Até domingo, o estado do Amazonas deve receber aí 386 cilindros. Vamos conferir agora, então, um trechinho do vídeo da chegada desse material, onde o governador Wilson Lima conta um pouco dessa realidade. A pública do estado, algo em torno de 5.000 metros cúbicos, e só ontem, terça-feira, nossa rede hospitalar consumiu 58.000 metros cúbicos. Resultado da abertura de novos leitos, só nos últimos 2 meses foram mais de 700. Hoje, há aproximadamente 2.800 pessoas internadas. É a maior quantidade de pessoas internadas ao mesmo tempo em toda a história do estado do Amazonas. E hoje de manhã teve coletiva para informar sobre a situação da saúde e também para anunciar o toque de recolher em Manaus. Vamos para as consultas relacionadas, né? As consultas relacionadas do Google, a gente tem aqui os seguintes termos: toque de recolher Manaus, toque de recolher, falta oxigênio em Manaus, toque de recolher em Manaus e falta oxigênio em Manaus. Tudo relacionado aí ao tema de hoje, né? A gente vai explicar bem direitinho. Para debater esse assunto comigo, eu converso com Gesen Orellana, que é pesquisador da Fiocruz Amazônia, e também com a Ingrid Belian, que é advogada e integrante da Comissão de Direito Médico aqui da OAB-DF. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Esse assunto é bem delicado, a gente está bem estarrecido com essa notícia, né? A gente tem aqui um representante de Manaus que pode também trazer um pouquinho dessa situação local. E eu queria começar com o senhor, doutor. O que você pode trazer desse dia caótico, né? Desse dia que foi desesperador para tantas famílias aí em Manaus? Vamos ver se você me ouve direitinho. Uma boa noite. Mariana, com muito pesar, temos o desprazer de relatar provavelmente um dos capítulos mais trágicos da história recente da saúde pública, né? Nós não estamos falando apenas da pandemia de Covid-19, e sim de um drama sem precedentes. Portanto, nós não conseguimos até o momento digerir bem o que aconteceu e o que continua acontecendo ao longo do dia, com provavelmente dezenas ou até um centenar de mortes plenamente evitáveis, Mariana. Perfeito. A gente vai tentar melhorar um pouquinho, o seu áudio está falhando um pouquinho a conexão. Vou passar agora a questão jurídica para a doutora Ingrid, porque a gente sabe, a gente acabou de abrir o programa falando aí sobre uma possível aula toda de um hospital, doutora Ingrid, que esses pacientes teriam morrido por falta de oxigênio, né? E aí eu te pergunto o seguinte, de quem é a responsabilidade nesse caso? Como que funciona? Bom, boa noite, Mariana. Obrigada pela atenção hoje. Inicialmente, eu queria trazer que nos hospitais públicos a responsabilidade seria do Estado ou da União ou do município que rege aquele hospital. Já que eles prestam o serviço, eles teriam que ter disponibilizado e se preparado quanto à parte de gestão e a parte administrativa para que se evitasse esse escoamento do oxigênio e se evitasse que ele acabasse, porque é uma doença que a gente está sabendo há um ano que traz problemas respiratórios e que a gente precisa ter essa preparação
de gestão em si. Então, o Estado, o governo em si, deveria ter se preparado quanto ao estoque, quanto ao armazenamento desse oxigênio para providenciar oxigênio para a população e evitar que houvesse essa falta. Então, quanto à questão da responsabilização, eu creio que a gente pode responsabilizar diretamente a parte da gestão pública nesse ponto. Entendi. Já a gente vai informar para você de casa quais são os caminhos, né, para quem está numa situação dessa, quem procurar, como recorrer, né, como pedir ajuda numa situação caótica como essa que Manaus está vivendo. Então, Gési, uma UTI sem oxigênio, né, qual que é a gravidade em meio a essa crise aí da Covid-19 no estado do Amazonas? Olha, uma UTI sem oxigênio ela não é inviável, né, até porque nem todos os pacientes estão em terapia intensiva ou mesmo no leito clínico necessitam de nós temos porque ouvindo tanto do município e principalmente do estado fazer a previsão adequada. A gente está tendo um probleminha com a internet, eu estou com um problema aqui para ouvir, eu acredito que você aí de casa também esteja com esse probleminha. Vou passar mais uma vez, então, a pergunta aqui jurídica, vamos ver se a gente consegue melhorar essa conexão aí. Doutora Ingrid, então, se eu tenho um parente que precisou desse oxigênio, né, precisou dessa ajuda e não conseguiu, como é que a gente faz? Bom, inicialmente eu sugeriria que isso fosse registrado pelos parentes para que no futuro uma eventual responsabilização do Estado pudesse ser buscada. Quando eu digo Estado, eu queria deixar claro que é o poder público, certo? O poder público que administra aquele hospital. Pode ser uma instituição hospitalar, uma instituição de saúde municipal, estadual ou vinculada à União. Então, minha primeira orientação seria para esses familiares ou para o próprio paciente, caso ele ainda esteja consciente, lúcido, gravar, fazer registros da situação, do que está acontecendo, ou da falta do oxigênio, ou do eventuais conversas dos médicos, dos enfermeiros, para que isso fique provado. Óbvio, de uma forma não que se combatam a atuação dos médicos, porque eles estão lá para ajudar os pacientes, mas que se deixe registrado que a situação está ocorrendo. A partir do momento que a gente consegue registrar isso, junto com as notícias da mídia também, as inúmeras reportagens que estão saindo, as declarações de algumas empresas também que fornecem oxigênio, dizendo da dificuldade de prover esses oxigênios e alguns medicamentos também. Então, minha sugestão é que se registram o máximo de informações que os pacientes e os seus familiares consigam, dessas formas que eu mencionei aqui, para que no futuro, não é o que ninguém quer aqui que aconteça, mas caso se verifique um dano, um óbito ou alguma lesão em relação à saúde desses pacientes por causa dessa falta de oxigênio ou do despreparo dos hospitais, isso possa ser buscado num processo judicial ou de alguma via administrativa, de algum modo. Bom, a Força Aérea Brasileira deve transportar para vários estados do Brasil cerca de 750 pacientes que precisam de tratamento para a Covid, né? Estavam em Manaus. E aí, durante a coletiva de hoje, o secretário especializado em atenção à saúde do Ministério da Saúde falou sobre isso. Vamos ouvir. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. O paciente, né, do Amazonas, né, que subir na aeronave, ele terá toda a segurança e assistência, com cobertura até de assistentes psicossociais, para que não haja falha nenhuma. Toda a equipe médica prestada, todos voltados para o foco do paciente, para que a gente tenha um sucesso e que chegue no destino com toda a segurança e o acolhimento que o nosso doente tem que ter. Doutor Gésen, esse transporte, né, que foi anunciado aqui na coletiva e a gente acabou de falar sobre ele, já começou a ser feito por aí? E quais são os riscos, se há, né, algum risco desse transporte? Como é que está sendo essa realidade aí em Manaus? Há risco,
sempre há riscos que você transporta qualquer paciente portador de doença infecciosa, sobretudo pela transmissão respiratória, né? Então, esse cenário que o secretário do Ministério da Saúde coloca, quase paradisíaco, né? Ele, infelizmente, não corresponde com a realidade, né? Eu queria lembrar que a nação brasileira, tá? Os hospitais que vão receber esses pacientes, que Manaus está com uma cepa que provavelmente é nova e se dissemina mais rápido. Então, nós, além de estarmos levando esses pacientes, nós poderíamos estar levando essa cepa ou distribuindo essa cepa. O áudio dele falhou novamente aqui. A conexão deve estar difícil, porque em Manaus está todo mundo, com certeza, usando muitos dados, né? Telefone, enfim, internet. Mas a gente vai tentando aqui, até o final do programa, saber um pouquinho mais sobre esse cenário local aí, onde o Dr. Geisen está aqui em Manaus. Doutora Ingrid, em relação à questão do direito à saúde, né? É um direito estabelecido na Constituição. Teoricamente, a gente teria que ter leito para todo mundo, oxigênio para todo mundo, mas essa pandemia veio, então, para mostrar que nem sempre isso é possível, né? Exato, Mariana. A gente está com esse empecilho, esse problema de ter sido uma doença nova e, infelizmente, os nossos hospitais não estarem preparados para isso. Mas, de acordo com a Constituição, todos deveriam ter direito à saúde, ter direito a acessar os leitos, ter direito ao oxigênio, que também não está sendo garantido hoje. E essa responsabilidade, inclusive, seria da União, dos estados e dos municípios em conjunto, tá? Isso é previsto pelo artigo 198 da Constituição. Perfeito. Olha, gente, para tentar controlar essa situação lá no estado, foi publicado também um decreto restringindo a circulação de pessoas entre 7 da manhã e 6 da manhã. O governador falou sobre isso também na coletiva. Vamos ver. São medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então, nós estamos baixando um decreto, suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. Essa situação, então, na sua opinião, doutor Geisen, é a mais acertada ou a gente já deveria estar vivendo vocês deveriam estar vivendo aí em Manaus esse toque de recolher para evitar essa disseminação, porque os casos vêm aumentando aí nas últimas semanas, né? A gente já vem acompanhando isso nos noticiários. Mariana, eu acho que tem que a sociedade, é que qualquer medida que é tomada às pressas, né? Dessa forma, elas não têm efeito imediato prático. Então, inclusive, o decreto do governo é um decreto extemporâneo e que ele apenas acatou por justiça o obrigou. Esse novo decreto que ele está se referindo agora no toque de recolher, talvez seja um dos maiores absurdos sanitários que nós estamos testemunhando até hoje, porque não há situação com uma transmissão comunitária tão violenta que tem no Brasil, em que você simplesmente decreta um toque de recolher entre 7 da noite e 6 da manhã. Isso não faz o menor sentido sanitário. O que Manaus precisa é de um todo de pelo menos 15 ou 20 dias. Então, na minha opinião, enquanto sanitarista, enquanto epidemiologista, eu classificaria essa decisão como mais uma decisão equivocada da gestão e que certamente vai ser passível de severa punição. Agora, doutora Ingrid, para quem descumpre, né, a gente acabou de ver a entrevista do governador, para quem descumpre esse toque de recolher, há alguma punição? Como é que funciona nesses casos, esses decretos? Bom, pelo decreto em si, não há previsão de medida administrativa ou civil ou de qualquer outra modalidade que possa punir os cidadãos que não estão cumprindo o decreto. Porém, esse decreto prevê que os órgãos públicos que vão fazer a fiscalização, que é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Vigilância Sanitária Estadual
em conjunto com as guardas municipais e com as vigilâncias sanitárias municipais, que eles adotem medidas que garantam o cumprimento do decreto, ou seja, que vedem a circulação das pessoas. O decreto está bem genérico nesse ponto, tá? Mas o que eu poderia imaginar juridicamente é essas forças policiais instruírem os cidadãos a ir para casa. Inclusive está previsto no decreto que eles podem criar barreiras para que se evite a locomoção em determinados lugares da cidade. Para a medida de eficácia desse decreto, o que poderia acontecer de fato é a polícia, esses órgãos, instruírem os cidadãos a não adotarem determinadas rotas ou a ir para casa. Caso o cidadão não cumpra essa ordem policial, ele poderia incidir no eventual crime de... Desculpa, eu esqueci o nome agora. Não tem problema, ao vivo é assim. O crime de desobediência. Então, a partir do momento que ele desobedece essa ordem do servidor público, né, que está ali agindo como força estatal, aí sim ele poderia ser responsabilizado e eventualmente levado para uma delegacia ou para uma instituição policial. Então, inicialmente, seria uma mera orientação para o cidadão cumprir o decreto, caso ele também não conheça. Caso ele descumpra, aí sim poderia se usar de uma força policial da vigilância sanitária para obrigar o cidadão a cumprir, ainda que isso leve às consequências de uma eventual prisão por causa de crime de desobediência. Tá certo, então. Bom, a gente vai ter que encerrar um pouquinho mais cedo, porque a gente está com problema, infelizmente, de conexão com o Dr. Gésen, que está lá em Manaus. Mas eu agradeço demais a participação aqui dos dois. Dr. Gésen, se o senhor ainda estiver me ouvindo, muito obrigada pela disponibilidade e boa vontade de participar com a gente. Doutora Ingrid, uma boa noite também. Obrigada pelos esclarecimentos jurídicos aqui prestados. Obrigada, Mariana. Obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, essa edição então fica por aqui. Você pode rever o jornal e o quadro Pauta do Dia no nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até amanhã.